Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à aula de hoje? Vamos lá, aula 37, olha só. Objeto de conhecimento, adjuntos adverbiais, detalhamento, adjunto adverbial. Muito bem. Vamos à aula? Vamos lá. Vamos falar sobre adjunto adverbial? Muito bem. Vamos falar primeiramente advérbio, para entendermos aí todo esse processo, tá bom? Então vamos falar primeiramente sobre advérbio. Vamos relembrar, olha só. Advérbio é a palavra que indica uma circunstância, um modo, um lugar, um tempo. Então, advérbio é a palavra que indica uma circunstância. Essa circunstância pode ser de modo, de lugar, de tempo. Ele pode modificar um verbo, modificar um adjetivo ou mesmo outro advérbio. Ok? Muito bem. De acordo com as circunstâncias que exprimem os advérbios, pode ser de modo, podem ser de intensidade também, já falei aí, modo, lugar e tempo, mas pode ser também de intensidade, de tempo, de negação, de afirmação, de dúvida e outros, ok? Muito bem, então vamos prosseguindo aí, agora apresentando para você esses advérbios, alguns advérbios aqui e suas circunstâncias, suas modificações aí do verbo, do adjetivo, e também do advérbio. Vamos lá? Olha só. Então, observe aí o exemplo que nós trouxemos para você. Trouxemos um texto e vamos analisando, vamos lendo e analisando aí essas relações do advérbio que vai modificar o verbo, o adjetivo e até mesmo um advérbio. Observe aí. Então, temos aí o texto que diz assim: Era uma vez, numa vasta floresta, uma lebre muito ágil e uma tartaruga extremamente determinada. Eles viviam harmoniosamente, embora a lebre frequentemente, olha só, né? Embora a lebre frequentemente, então temos aqui, ó, um modo, né? Um modo como agia a lebre, né? Como ela vivia harmoniosamente, embora frequentemente ela zombasse. Então, notem aí que a lebre, nesse caso aqui, frequentemente, está modificando aqui, ó, né? Modificando aqui o verbo zombar, no caso aí, né? Muito bem. Um dia, sobre o céu ensolarado, a lebre desafiou a tartaruga para uma corrida. Calmamente aceitou. Então, temos o verbo aqui, o verbo aceitar. Olha aí como ele modifica esse verbo, ele vai indicar ali o modo como ela aceitou. Ela aceitou como? Calmamente, né? É um modo. Então, notem aí que há uma relação de modificação do verbo. Ela está indicando aí que ela aceitou calmamente, enquanto a lebre, confiante de vitória, ria alto. Notaram aí essa relação entre o verbo? Pode ser também uma relação com o adjetivo e até modificando o próprio advérbio. Prosseguindo o texto aí da nossa fábula, o texto prossegue. Ó. A corrida iniciou cedo. A lebre disparou rapidamente. Olha só, indicando aqui uma circunstância de tempo, não é isso? Olha só. Então temos aqui, ó, rapidamente e temos essa relação com disparar. Disparou rapidamente. Temos aí uma relação de tempo, né? Rapidamente, né? Com o modo, com o verbo disparar. Prossegue ainda, nós falamos sobre advérbio, olha só. Mas vendo a tartaruga lentamente atrás, olha aí, né? Mas vendo a tartaruga lentamente, o modo como a tartaruga ia, né? Muito bem. Então, a tartaruga, a relação ali, ó, disparou rapidamente, mas a tartaruga lentamente. Atrás decidiu tirar uma soneca, adormecendo profundamente. Então, temos o verbo adormecer,
temos a relação como o modo como ela adormeceu profundamente, né, sobre uma árvore. Entretanto, a tartaruga com determinação continuava devagar sem parar, quando o sol se punha, e a tartaruga, exausta, mas feliz, cruzou a linha de chegada. A lebre acordou tarde demais e, mesmo correndo rapidamente, não conseguiu vencer. Olha aqui a relação entre o verbo correr e o tempo, né? O modo também como ela correu, qual a maneira, o modo como ela correu, rapidamente. Não é isso? Então notem aí que há uma relação. O advérbio ele vai trazer essa relação entre o verbo, às vezes entre o adjetivo e também com o próprio advérbio. Ok? Muito bem. Prosseguindo, vamos lá. Prosseguindo, falando aí sobre o advérbio. Então, notem aí que ele tem essa relação, essa mudança, né? Essa relação com o verbo. Muito bem. Ok? Tudo bem. Então, vamos lá. A tartaruga gentilmente ensinou. Olha o verbo. Olha a relação. O modo como ela ensinou, né? Gentilmente. Gentilmente é o advérbio. Então, ela tem essa relação aí de modificar o sentido, ok? Então, temos aí advérbios de modo, advérbios de tempo, advérbios de lugar, de intensidade, de afirmação. Então, prosseguimos aí, ó. Ir devagar é melhor do que rápido e intermitentemente, olha só, rápido e intermitentemente. Então, notem, no final, né, desses advérbios, gentilmente, intermitentemente, humildemente, frequentemente. Então, olha só, a lebre humildemente aprendeu sobre a persistência. Desde então, nunca mais subestimou a tartaruga, tornando-se grandes amigos que lembravam frequentemente que os últimos podem ser os primeiros. Então, notem aqui que nós temos uma relação, olha, do verbo aprender com o modo como ela aprendeu, né? Aprendeu humildemente. Ou também como eles lembravam. Quando que eles lembravam? Frequentemente. Relação aí de tempo, não é isso? Então, notem aí que o verbo vai ter essa relação. Além de você encontrar também algumas características dos advérbios, modificando também adjetivos e os próprios advérbios, ok? Muito bem. Então, relembramos aí essa característica do advérbio, que vai modificar o verbo, o adjetivo ou até mesmo o próprio advérbio, ok? Relembramos? Bacana. Agora vamos saber do que se trata o adjunto adverbial. Olha só o conceito aí. Então, temos o conceito aqui de adjunto adverbial que indica o seguinte: adjunto adverbial é um elemento acessório. Isso aqui é importante, olha só. É um elemento acessório, ok? Então, quando você vai sair de casa, vai para uma festa, você vai colocar um vestido ou uma camisa e vai utilizar um relógio. Se você sair e não utilizar o relógio, não vai fazer falta alguma, não é isso? Se você colocar um brinco, se você colocar um cordão, não vai modificar nada, né? O que importa é você, porque é só um acessório. Você é belo, você é bela, então não vai fazer falta alguma, ok? Muito bem. Então, o adjunto adverbial, ele é um acessório. Se você retirar esse acessório, a oração vai continuar tendo sentido. Logicamente que ele vai dar ali um valor a mais, né? Um elemento a mais. Assim, quando você coloca um batom, um óculos, um cordão, vai realçar. Assim como o adjunto adverbial. Mas se você retirar,
o sentido vai continuar. Então, o adjunto adverbial é um elemento acessório da oração. Esse acessório ele vai ter valor de advérbio. Olha só, ele vai ter o valor de advérbio, vai indicar um modo, uma condição, vai indicar um local, né, um tempo, uma relação de finalidade, uma relação de intensidade, de causa, de meio. Então, o adjunto adverbial ele vai trazer essa relação também. Também essa relação vai ser indicando uma condição e uma relação com um verbo, também com um adjetivo e mesmo também com outro advérbio. Então notem aí que ele vai ter essa mesma característica, só que o adjunto adverbial ele é um elemento acessório da oração, com o valor de advérbio e vai indicar ali uma condição, uma relação com o verbo, com o adjetivo ou até mesmo com outro advérbio, ok? Então notem aí que ele tem essa diferença com o advérbio. O adjunto adverbial, ele tem esse outro sentido, ele vai ter essa característica, ok? Muito bem. Notaram aí essa diferença? Vamos ver o exemplo? Vamos ver o exemplo? Olha só, observe aí. Então, olha os exemplos. Geralmente fica doente no inverno. Olha aí, né? Quando é que ele fica doente? Olha aqui, nós temos aqui, ó. Aqui não, aqui, professor, aqui. Aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Doente. Doente é a característica, é o adjetivo, né? Característica de alguém. Notem aí como ele tem essa relação aqui, ó, que ele fica doente no inverno. Então, no inverno é um adjunto adverbial que está modificando quem? Uma característica de alguém, um adjetivo, não é isso? Então, o adjunto adverbial ele vai exercer essa função de advérbio também, em uma oração, servindo ali para indicar uma circunstância de ação, de um verbo, ou para intensificar o sentido de um verbo, de um adjetivo ou mesmo de outro advérbio. Nesse caso aqui, desse exemplo, ele está intensificando essa característica, esse adjetivo, ok? Muito bem. Então, notem aí que ele está intensificando esse sentido. Se eu tirar aqui, ó, eu disse que era um acessório, não é isso, na oração? Então, vamos retirar aqui, ó. Observe aí. O sentido vai manter, não é isso? Quando eu digo assim, geralmente ele fica doente. Bacana. A informação vai estar aí. O no inverno é apenas um acessório, eu estou indicando apenas um tempo. Apenas um tempo. Uma relação de tempo. Mas se eu falo assim, geralmente ele fica doente. Está aí a informação. Eu acrescento um acessório circunstancial aí, ó, no caso de tempo. Geralmente fica doente no inverno. Então, essa relação de no inverno está relacionado a essa característica aqui, a esse adjetivo. Ok? Muito bem. Agora vamos aqui ao segundo exemplo, que diz assim, ó. Íamos depressa. Olha só, temos um verbo aqui, ó. Temos um verbo. Nós íamos. Se eu falasse assim, nós íamos. Nós íamos. Tem uma informação aí, né? Aí eu acrescento um acessório. Acrescento uma maneira como nós íamos. Um modo como nós íamos. Como nós íamos? Depressa. Esse é o modo como nós íamos. Essa é a maneira. Esse é o modo. Então aqui nós temos um adjunto adverbial de modo. Eles têm uma relação com o verbo ir. Nós íamos. Se eu retirar depressa, também temos informações. Eu digo nós íamos. Pronto. Por isso que ele é um elemento acessório, ok? Assim como o relógio que você vai utilizar, o brinco, você retirar, você vai continuar a mesma pessoa, né?
Mas aí, nesse caso, essa relação vai indicar ali uma circunstância. Nesse caso, um modo, como nós íamos. Nós íamos depressa, assim que nós íamos. É uma relação de modo. Então, temos aqui um adjunto adverbial de modo. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Temos aí, então, outro exemplo. Estudei a fim de ser inteligente. Estudei a fim de ser inteligente. Temos aqui, ó, o verbo... Por que que eu estudei? Olha essa relação aqui. Por que que eu estudei? Qual a finalidade? A fim de, olha a relação, ser inteligente. Então, temos aqui uma relação de finalidade. Temos um adjunto adverbial de finalidade. A aula foi bastante motivadora. Ok? Olha aí, a aula foi bastante motivadora. Muito bem. Então, olha só. Temos essa relação aqui, ó. Isso é característica de quem? Ser motivadora? Exatamente, da aula, é a característica, né? Então, notem que bastante é a relação com o adjetivo, com a característica da aula. Muito motivadora, não é isso? Porque se eu substituir aqui, ó, se eu eliminar esse adjunto adverbial de intensidade, como é que fica? A aula foi motivadora. Tem informação aí também, né? Tem um sentido. O bastante, ele está apenas intensificando esse sentido, intensificando como a aula foi, como a característica da aula foi, como o adjetivo foi. Ela foi bastante motivadora, indicando aí uma intensidade. Ok? Muito bem. Elas são tão complicadas, olha só, relação também aqui com a característica do sujeito delas. Qual a característica delas? Qual o adjetivo? Complicadas. E a palavra tão está apenas intensificando o adjetivo complicadas. Temos aqui um adjunto adverbial de intensidade, né? Se eu retirar o tão, vai fazer sentido? Vai continuar fazendo sentido a oração? Elas são complicadas. Faz sentido também, não é isso? Faz sentido, ó. Elas são complicadas. Estou incluindo esse adjunto adverbial de intensidade para intensificar quanto elas são complicadas, ok? Então, temos aí um adjunto adverbial de intensidade. Me atrasei por causa da chuva, né? Me atrasei por causa da chuva. Temos aqui essa relação por causa, indicando causa, não é isso? Muito bem. Olha só, com o atraso perdi a aula. Também causa. Com o atraso, perdi a aula. O livro será enviado. Ok. O livro será enviado. Tem uma informação aqui, né? Vamos incluir aqui um adjunto adverbial de meio. Olha só, qual o meio que nós enviamos esse livro? Pelo correio. Temos aqui um adjunto adverbial de meio. Ok? Muito bem. Então, o que nós vimos aí com esses exemplos? Que o adjunto adverbial ele exerce a função de advérbio em uma oração, servindo para indicar circunstância de ação de um verbo ou para intensificar o sentido de um verbo, de um adjetivo ou mesmo de outro advérbio. Vimos aí algumas relações, relação com o verbo, relação com o adjetivo, que é a característica. Então, eles vão trazer essa intensificação de sentido. São acessórios, porque se eu retirar da oração, a oração ainda vai continuar tendo sentido, ou seja, é só um acessório, uma intensificação, uma relação para intensificar, para indicar uma relação de meio, indicar uma relação de modo, de tempo, de intensidade, ok?
Muito bem. Então, temos mais exemplos, é isso? Temos mais exemplos. Vamos lá, olha só. Então, aí, ó. Comprei um livro novo. Olha aí como eu tenho uma informação nessa oração. Não preciso de mais nada, né? De mais informações. O que eu posso fazer é trazer uma circunstância. Trazer uma circunstância. Nesse caso aqui, vou trazer uma circunstância de tempo. Comprei um livro novo ontem. Temos aqui um advérbio, um adjunto adverbial de tempo. Ontem é tempo, não é isso? É tempo. Naquela montanha, o ar é mais puro. Quando eu digo o ar é mais puro, eu tenho uma informação. Agora eu vou acrescentar um acessório, intensificar uma relação de lugar. Naquela montanha. Naquela montanha é um adjunto adverbial de lugar. Ela falava muito. Ela falava muito. Qual o modo que ela falava? Baixo. Temos aí um adjunto adverbial de modo. Ela passará no exame. Olha aqui. Ele passará no exame. Vamos acrescentar um acessório, um adjunto adverbial de afirmação? Vamos aqui, ó, certamente. Poderíamos colocar negativo, né, também. Ela não passará no exame. Seria de negação. Seria um adjunto adverbial de negação, mas aqui nesse caso nós temos um adjunto adverbial de afirmação. Eles correram. Qual o modo que eles correram? Rapidamente. Temos aí um adjunto adverbial de modo. Ok? Ninguém se machucou. Ninguém se machucou. Qual a condição? Felizmente. Notem aí que ele vai intensificar uma relação. Ok? Muito bem. Felizmente, ninguém se machucou. Prosseguindo, olha só. A reunião ocorrerá. Quando? Olha o tempo. Daqui a pouco. Daqui a 2 semanas. Daqui a pouco não, daqui a 2 semanas. Então, temos aí um adjunto adverbial de tempo. Estudamos para as provas. Estudamos para as provas. Vamos acrescentar aí um adjunto adverbial, um acessório. Olha só. Muito é uma intensidade, não é? Se fosse pouco, também. Estudamos muito para as provas, estudamos poucos para as provas. Temos uma relação de intensidade. Adjunto adverbial de intensidade, ok? Então, cada uma dessas orações aí utiliza um adjunto adverbial ali para contextualizar, especificar mais detalhes sobre a ação principal expressa ali ou pelo verbo ou mesmo para especificar também ali as características, no caso o adjetivo, ok? Muito bem, prosseguindo, temos mais informações? Olha só, então vamos relembrar aqui e fixar qual a diferença entre o advérbio e o adjunto adverbial. Vamos lá, olha só, relembrar. Diferença entre advérbio e adjunto adverbial. Muito bem, aqui, ó. Advérbio, adjunto adverbial. O que são advérbios e adjuntos adverbiais? Olha só, quase que não sai. Temos aí, vamos lá, informação? Qual a informação? Aí, ó, vamos lá, muito bem. Prosseguindo. Então, olha só aí o conceito que nós trouxemos aí para você. O termo advérbio refere-se a uma classe gramatical de palavras que tem como principal função a modificação do verbo. Aqui ele vai modificar o verbo, mas pode modificar também a mudança de um adjetivo, de uma característica ou de um próprio advérbio. Eles aparecem sempre de maneira invariável, eles não vão mudar. Né? Menos, por exemplo, que é um advérbio. Você não vai falar menos, né? Por quê? Porque ele é um advérbio, ele não vai mudar, é menos mesmo.
Corri menos. Ela correu menos. Ok? Então, o advérbio, ele é uma maneira invariável, não vai mudar. Sem alteração de gênero, de número ou de grau. Ok? Gramaticalmente. Nem plural, singular e assim. Ok? Muito bem. Olha só o exemplo que nós trouxemos aí para você. Olha só, observe aí. Talvez eu acredite nas promessas que ele me fez. Se eu tirar o advérbio, eu falei aqui que o adjunto é um acessório, já o advérbio não, olha só. Vou tirar aqui para ver se faz sentido, tá? Observe aí. Eu acredite nas promessas que ele me fez. Não faz sentido, né? Eu acredite nas promessas que ele me fez. Ou seja, ele vai ter que estar ali, porque ele vai modificar o verbo, ele vai modificar o adjetivo e ele pode modificar o próprio advérbio, ok? Muito bem. Talvez, acredite. Olha o verbo aqui e essa relação, né? Indicando aí essa relação, ok? Muito bem. Nos beijamos lentamente. Ok? O modo como nos beijamos. Depois resolvemos essa questão. Temos aqui uma relação de tempo. Nunca mais serei a mesma. Relação aqui, ó. Negação, né? Negação. Então, notem aí que o advérbio também tem essas relações aí com o verbo, com as características que apresentamos aí. Vamos aqui indicando aqui sobre adjunto adverbial. Ó, eu acredito nas promessas que ele me fez. Quem sabe? Notem aí que ele é um acessório. Ó. Nos beijamos naquela noite. Com calma, é a maneira. Adjunto adverbial. Notem aí que eles são somente acessórios. Se eu retirar, a frase continua com sentido. Ó. Nós beijamos naquela noite, resolvemos essas questões. Em breve, tempo. Serei a mesma depois dessa situação. De forma alguma. Olha aí a relação, ele é apenas um acessório. Prosseguindo aí. Então temos aí um texto que nós vamos observar e ler juntos agora. Observe aí o texto aí de Lígia Fagundes Telles. Natal na barca, Lígia Fagundes Telles. Não quero nem devo lembrar aqui porque me encontrava naquela barca. Só sei que em redor tudo era silêncio e treva. E que me sentia bem naquela solidão. Na embarcação desconfortável, tosca, apenas 4 passageiros. Uma lanterna nos iluminava com sua luz vacilante. Um velho, uma mulher com uma criança e eu. O velho, um bêbado esfarrapado, deitara-se de comprido no banco, dirigira palavras amenas a um vizinho invisível e agora dormia. A mulher estava sentada entre nós, apertando nos braços a criança enrolada em panos. Era uma mulher jovem e pálida. O longo manto escuro que lhe cobria a cabeça dava-lhe o aspecto de uma figura antiga. Pensei em falar-lhe assim que entrei na barca, mas já devíamos estar quase no fim da viagem e até aquele instante não me ocorrera dizer-lhe qualquer palavra. Nem combinava mesmo com uma barca tão despojada, tão sem artifícios, a ociosidade de um diálogo. Estávamos sós. E o melhor ainda era não fazer nada, não dizer nada, apenas olhar o sulco negro que a embarcação ia fazendo no rio. Debrucei-me na grade de madeira carcomida. Acendi um cigarro. Ali estávamos os 4, silenciosos como mortos, num antigo barco de mortos, deslizando na escuridão. Contudo, estávamos vivos e era Natal. Muito bem, notaram? Deixamos algumas expressões destacadas para você observar essas características, ok? Vamos lá, vamos analisar aqui. Ó. Então, temos aqui alguns elementos que tem essas características de relação, olha só.
aqui, temos aqui, por exemplo, aqui que já destacamos assim, aquele instante não me ocorre, então negações, apenas, local, né, no Rio. O que mais que nós temos aqui? Temos mais informações aqui para você, ó. Debrucei-me, um local também, ó, lugar, na grade, debrucei-me na grade, silenciosos, relação aqui com as características, os adjetivos, né, como mortos, um modo. Então, nota que nos textos também você vai observar essas características, né, se você observar como há essa relação de mudança de sentido, de circunstância, de modo, de tempo, de lugar, nos textos que você for analisar, ok? Muito bem, falamos então aí dessa relação, adjetivos, de advérbios, de adjuntos adverbiais.